Eu me lembrei que tem muitas pessoas que podem entrar em contato com essa lição, essa ideia de lição, né? E atribuir isso a lições como se eu tivesse que passar por coisas aqui. Isso é uma coisa que, desde sempre, assim, porque eu via meu pai, tipo, praticando ali o espiritismo, e, e ele pensava na ideia de, tipo assim, como se ele tivesse que pagar um carnê, como se ele tivesse que passar por coisas, todas as coisas que ele sempre passou na vida dele, é como se fosse assim, eu tenho que passar por isso, tipo, ó, Deus está me ensinando uma lição aqui, então eu tenho que passar por isso, e eu tenho que passar isso agradecendo, como se fosse assim, nossa, que bom que eu estou passando por isso aqui, porque isso aqui é como se fosse uma ideia de estar aliviando ele de alguma forma, pagando esses carnês. E como o Márcio já falou ali, né, a gente não pode interpretar as coisas que estão chegando como se essas coisas fossem lições. O que essas coisas são, né? Quando elas continuam chegando e se repetindo aqui para nós, é porque a consciência, ela simplesmente não está liberando coisas que ela está acreditando e que ela mantém como a percepção de existência dela. Então, todas as crenças que ficam ali nesse nível metafísico, enquanto a consciência ela não decide olhar para se ver fora disso, que é isso que é se ver acima do campo de batalha, ela vai continuar trazendo essas cenas, trazendo essas situações, para que ela olhe e retire esse significado. Porque uma coisa que Jesus fala é, enquanto a gente não decidir olhar para esse medo, enquanto a gente não decide olhar para aquilo que a gente pensa de nós mesmos, né? O que a gente acredita, a consciência ela não vai se ver fora do corpo, porque ela está o tempo todo atribuindo aqui, ó, eu sou esse corpo aqui, eu sou esse que passa por essas coisas, eu sou esse que sente essas coisas. Então, como lição, a lição a ser aprendida é a consciência passar a se ver de fora disso, se ver na perfeição. Tem uma parte que é trazida no livro que diz assim, ó, como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Então, aqui parece muito que tem uma ideia de que tem um Espírito Santo e tem eu. Só que isso é uma forma simbólica para a consciência ir aceitando que ela é a própria perfeição com Deus, a própria unicidade com Deus. Porque ela precisa de um símbolo, de algo que traga aqui, ó, a lembrança para essa consciência, ó, tu nunca deixou de ser parte da fonte, tu não é essas imagens, tu não é essa ideia de separação, tu é a perfeição. Ele fala, ó, já havias ensinado errado a ti mesmo. Então, a ideia de separação, o passado da separação continua sendo ensinado para essa consciência enquanto ela não faz esse descanso, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que as suas crianças são totalmente alegres. Então, o que a gente fica fazendo aqui, né? Enquanto a gente mantém essa outra ideia que a gente tem sobre nós, que é tudo isso que a gente esconde, a gente fica o dia todo tentando negar o que a gente acredita, o que a gente pensa diante do cenário aqui, a gente fica ocultando isso e muitas vezes ali passando uma imagem para nós mesmos, e até usando um curso de milagres, assim, ó, usando esse nada real pode ser ameaçado, usando eu sou como Deus me criou, usando, sabe, a minha santidade, sei lá o quê. Enquanto a gente faz essa mantralização, a gente está negando a lição, a gente está negando o aprendizado. Porque o que é justamente o aprendizado? É olhar de frente para o bloqueio, para as interpretações, para as vontades, para os desejos, e só a consciência começar a não se confundir mais com esse que pensa, com esse que acredita, com esse que tem a vontade, com esse que quer jogar a culpa para o lado de fora, que é uma das coisas que eu vou ler aqui no próximo texto, que é isso, a projeção, ela fica
impedindo o aprendizado, porque eu nunca volto para mim, né? Eu nunca olho aqui o que eu estou interpretando, a partir de que sistema de pensamento, como eu estou vendo a existência aqui. E aí tem uma parte que Jesus diz assim, ó, o perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos, que foi a lição de ontem? Ontem tem uma função que Deus quer que eu cumpra, que é o perdão. O perdão é o meio através do qual nós nos lembraremos. Através do perdão, o pensamento do mundo é revertido. O mundo perdoado vem a ser a porta do céu. Porque através da sua misericórdia, podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Não aprisionando ninguém à culpa, nós nos libertamos. Tomando conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos a sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Ó, esquecendo todas as nossas percepções, sem nada do passado para nos deter, enquanto eu manter um único pensamento que eu atribuo a alguma coisa da experiência passada, dessa experiência que parece aqui, né? Por exemplo, a experiência da Júlia. Então, enquanto eu mantenho, sei lá, no meu passado, que alguém me causou alguma coisa, que alguém foi a causa de algum transtorno, de alguma angústia, de alguma coisa que eu sinto agora, ou alguma coisa que está aqui na minha frente, eu estou só repetindo o passado da separação. É isso que a consciência está ensinando para ela, através de cada um aqui, né, que parece que a minha história é diferente da tua história, né, parece que as coisas que tu passou aí na tua vida, parece que são as tuas coisas, e aí parece que é muito diferente das minhas coisas, mas são só formas diferentes do mesmo equívoco de percepção. Então, enquanto cada parte não libera a sua percepção de ter tido um eu lá no passado que passou por aquilo e que teve um outro do outro lado que foi culpado por aquilo, a consciência continua escondendo isso lá. É como se fosse uma. Como é que tem aquela expressão? No iceberg, né? Tem a pontinha do iceberg, e aí, tipo, tá, parece que é só isso aqui, mas lá para baixo tem, né, uma profundeza de coisas que estão lá embaixo. Então, enquanto eu não assumo que eu ainda acredito nisso e paro de negar, a consciência não faz isso, ó. Esquecendo todas as nossas percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos nos lembrar de Deus. Além deste aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final em nossa viagem de volta a Ele. Então, essa né, viagem de volta a Ele, não existe uma volta, porque a consciência ela já está aqui agora dentro de Deus, só que ela só não reconhece isso porque a consciência fica aqui, ó, interpondo essas limitações na frente. Então, além desse aprendizado, não podemos ir. O próprio Deus dará o passo final, que é o passo. O que é o passo final? A consciência só lembra, eu não sou um pensamento de separação, eu não sou uma parte separada, e não há partes separadas aqui para estarem existindo a parte de Deus. E para isso é esse estado de atenção, né, que a gente precisa colocar a cada instante, né, que essa lição está convidando aqui, ó, essa aqui, né, perdoa e verás isso de modo diferente. Então, que eu use todo o meu entorno aqui para prestar atenção realmente no que eu estou pensando e sentindo diante de cada coisa, e decida lembrar que isso não tem nada a ver com Deus, né? Que Deus é que está aqui, não esses equívocos de percepção. É isso.